Olá, nessa aula nós vamos estudar o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Quanto aos seus aspectos gerais, a principal função do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é monitorar a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, tenham em mente que esse comitê, ele é o órgão de monitoramento vinculado a um tratado internacional determinado. Esse tratado internacional, ele se encontra também no âmbito da ONU e é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse órgão convencional, ele visa proteger os direitos previstos no chamado PIDESC. Toda vez que eu falar aqui PIDESC, vocês saibam que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O comitê, ele foi criado pela Resolução número 17 de 1985 do Conselho Econômico e Social e transformou um grupo de trabalho que tinha sido criado em 78 no Comitê DESC. Então, é importante que vocês saibam que o Comitê DESC ele é originado de um antigo grupo de trabalho no âmbito da ONU que tinha sido criado em 1978. Ele possui instrumentos interpretativos, ou seja, as resoluções, as recomendações emitidas pelo Conselho do PIDESC, elas têm natureza interpretativa, de interpretação autêntica do tratado, do PIDESC, mas ela não tem caráter vinculante, porque as decisões desse comitê, elas também não possuem natureza jurisdicional, porque o comitê em si, ele não é um órgão jurisdicional, um órgão judicial no âmbito do direito internacional. Ele não possui essa natureza, ou seja, suas decisões são recomendações, mas elas não são vinculativas. E justamente por ser o órgão que confere interpretação autêntica ao PIDESC, é que suas resoluções e recomendações esclarecem as obrigações dos estados que ratificaram o PIDESC. Esse comitê também, assim como o Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele é composto por 18 membros que exercem sua função a título pessoal e de forma independente. Igualmente, não pode haver mais de um membro do mesmo Estado. O mandato é de 4 anos e é permitida a reeleição. Assim como o Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a forma de remuneração é a partir de honorários provenientes de recursos da ONU. Isso é, até mesmo como forma de garantir a independência desses membros, desses especialistas, eles são remunerados pela própria ONU e não pelos Estados-parte que os indicaram. Dentre as funções do comitê, uma delas é analisar os relatórios periódicos enviados pelos Estados-parte, ou seja, no âmbito do PIDESC, os Estados-parte devem submeter relatórios periódicos de cumprimento desse tratado. E esses relatórios eles são endereçados ao comitê do PIDESC, a quem cabe analisá-los. E também, pós-análise, compete ao comitê emitir observações finais acerca dos relatórios enviados pelos estados e também elaborar as chamadas observações gerais, ou seja, para além das observações no âmbito dos relatórios enviados pelos estados, o comitê também pode enviar o que se chama de observações gerais, seja relacionada a um estado, a uma região ou até mesmo em âmbito global. Para aqueles estados que aderiram ao protocolo facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o comitê também pode receber e analisar as comunicações individuais que são e submetidas por indivíduos ou grupos de indivíduos. Também compete ao comitê promover um diálogo construtivo com os estados, ou seja, até mesmo porque
as decisões do comitê, elas não possuem natureza jurisdicional, o comitê deve sempre estabelecer um diálogo construtivo com os estados, apontando que pontos devem ser melhorados, onde que o estado não está cumprindo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e estimular esses estados de uma maneira construtiva, cooperativa, a cumprir esses direitos humanos econômicos, sociais e culturais. E, além disso, pode emitir as observações finais no âmbito dos relatórios enviados pelos estados e também emitir recomendações, ou seja, não são decisões condenatórias com força coercitiva e que vão responsabilizar internacionalmente os estados, mas sim um caráter de recomendação. Se recomenda que o estado adote aquelas medidas. E aqui eu reitero a vocês, como eu já fiz em outras aulas, que falta às decisões do comitê um caráter coercitivo, por não serem jurisdicionais, mas os estados, caso optem por descumpri-las, e também uma própria recomendação, um relatório negativo, tem um peso político muito grande e negativo para o Estado no âmbito da comunidade internacional. Nenhum Estado quer ser taxado como violador de direitos humanos. Então, essa é uma questão importante. Aqui, né, na elaboração dessas recomendações, desses relatórios, um poder do embaraço, do constrangimento político perante a comunidade internacional muito grande. Quanto aos mecanismos relacionados ao comitê, quanto aos relatórios periódicos, basta que o Estado que ele ratifique ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ou seja, uma vez que o Estado ratificou esse pacto internacional relacionado aos direitos, relacionado aos direitos econômicos, sociais e culturais, uma vez que o Estado ratificou esse tratado, ele é obrigado a, de tempos em tempos, enviar os relatórios e a partir de os relatórios estatais e o comitê deve analisá-los, como nós acabamos de ver. Para que o Estado permita que o comitê receba petições interestatais, é necessário que o Estado tenha ratificado tanto ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, como também o seu protocolo facultativo, além de fazer uma declaração específica nos termos do artigo 10 do protocolo facultativo. A respeito das petições individuais, para que o comitê possa recebê-las, é também necessário que o Estado ratifique tanto o PIDESC quanto o seu protocolo facultativo, assim como nas petições interestatais, ressaltando que as petições interestatais dizem respeito à possibilidade de um Estado acionar o comitê do PIDESC contra violações de direitos humanos de outro Estado. Por exemplo, imaginem que a Argentina acione o Comitê PIDESC apontando violações de direitos humanos cometidas pelo Brasil. Então, isso que significam as petições interestatais. Na prática, isso é muito de difícil ocorrência. Por quê? Porque uma vez que um Estado aponta o dedo para outro Estado internacionalmente, acionando o comitê para mencionar sua violação, a chance desse Estado que foi acionado no comitê também faça o mesmo é muito grande. Ou seja, os estados sabem que muitas vezes eles têm teto de vidro, ou seja, que eles também violam direitos humanos. Justamente por isso, na prática, em raríssimos os casos, um estado vai acionar o outro perante o comitê. O que pode mais acontecer é, no caso dos estados que ratificam o protocolo facultativo, as petições individuais, ou seja, petições feitas por cidadãos ou grupos de cidadãos que acionam o comitê em face de determinado estado, por violações dos direitos econômicos, sociais e culturais. E também a possibilidade, no âmbito do comitê
do PIDESC de um inquérito, ou seja, é feita uma investigação, há um procedimento investigatório para tratar de determinados fatos relacionados à violação de direitos humanos presentes no PIDESC, e para isso é necessário que, para que o comitê instaure esse inquérito, é necessário tanto que o Estado tenha ratificado a UPDESC como seu protocolo facultativo e também feito uma declaração específica nos termos do artigo 11 do protocolo facultativo. Falando um pouco especificamente sobre esse protocolo facultativo do PIDESC, o seu objetivo é atribuir a competência ao comitê para receber e processar tanto as petições individuais como interestatais, como também lhe conferir competência para coordenar o mecanismo convencional do inquérito, que eu acabei de mencionar a vocês. Quanto ao Brasil, o Brasil promulgou o PIDESC, mas ele ainda não assinou o seu protocolo facultativo. Qual que é a consequência disso? Atualmente, os cidadãos brasileiros não podem acionar o Brasil no Comitê PIDESC por meio de petições individuais, por exemplo, porque o Brasil não assinou ainda o protocolo facultativo, ou seja, a obrigação do nosso país, no âmbito do Comitê PIDESC, é enviar os relatórios estatais periódicos, porque para isso só depende da ratificação do PIDESC. E quanto aos requisitos, ou seja, como eu já mencionei a vocês, o Estado parte deve ter ratificado o protocolo, deve haver o esgotamento dos recursos internos, ou seja, eu só posso acionar o comitê no âmbito internacional se eu já esgotei todos os mecanismos do direito interno, do direito doméstico, para tentar solucionar essa violação de direitos humanos, e também a comunicação individual, ela não pode ser anônima. Ou seja, necessariamente essa comunicação, o indivíduo que deseja fazer essa comunicação no âmbito do protocolo facultativo, ele tem que necessariamente se identificar. Quanto aos desafios e limitações desse comitê, primeiro deles é o caráter não judicial do comitê, ou seja, suas decisões não têm um efeito jurídico vinculante, apesar de ter consequências políticas, como nós já tratamos. Só que em razão dessa natureza não jurídica de suas decisões, há o descumprimento das recomendações por parte de determinados estados, ou seja, essas recomendações, a eficácia delas pode ficar prejudicada no caso de que os determinados estados decidam por não cumpri-las. Isso acarreta consequências gravosas à efetividade e à implementação dos próprios direitos presentes no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E outra questão, outro desafio, ele é inerente aos próprios direitos sociais em si, que diz respeito à característica de sua progressividade. Quanto à progressividade dos direitos sociais em geral, que envolve os direitos econômicos, direitos sociais e culturais, é que eles devem ser cumpridos tanto quanto possível a respeito das limitações de recursos humanos, as limitações orçamentárias dos estados. Então, o comitê ele tem essa consciência. O próprio Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ele trata da progressividade dos direitos sociais, ou seja, eles devem ser progressivamente implementados à medida que os estados tenham capacidades e recursos financeiros para implementá-los. Qual que é o problema? A progressividade, se levada a ferro e fogo e a seu extremo, pode ser um subterfúgio para a negação da efetivação dos direitos fundamentais sociais. Então, apesar de se reconhecer o caráter progressivo, a progressividade dos direitos sociais, ela sempre deve ser muito bem analisada. Se de fato, por exemplo, aquele Estado não tem recursos para sua implementação, ou se ele está mal gerenciando os recursos, se há fortes indícios de corrupções sistêmicas. E outra questão importante, no que diz respeito ao mínimo existencial,
dos direitos sociais, principalmente os direitos sociais ligados à vida, à saúde, a esses direitos humanos, a cláusula de progressividade ela fica enfraquecida, porque o gozo desses direitos sociais é um pressuposto para o exercício de outros direitos humanos, como é o caso do direito à vida. Se eu não tenho o mínimo do direito à vida, o direito à saúde, eu não tenho como exercer nenhum outro direito humano. E por fim, quanto à importância do Comitê EDESC, ele cumpre um importante papel na promoção da responsabilidade dos estados. Claro que não é uma responsabilidade jurídica, aqui é muito mais uma responsabilidade política, uma responsabilidade no âmbito da comunidade política internacional e não uma responsabilidade jurídica no âmbito de uma sentença condenatória. Também a relevância das decisões e pareceres e a contribuição para o desenvolvimento da interpretação desses direitos, uma vez que cabe ao comitê a interpretação autêntica dos direitos previstos no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é a esse órgão que compete uma interpretação fidedigna e é o órgão que, por excelência, vai interpretar esses direitos. Então, é a fonte, por assim dizer, mais confiável e autêntica que nós temos a respeito dos direitos previstos nesse pacto.